Bom dia a todos, bom dia Daniela, bom dia a quem nos acompanha e hoje a gente vai para esse paraíso que é Maldivas. A gente já fez algumas capacitações desses destinos, mas é sempre bom poder retornar, aprender um pouquinho mais e principalmente com essa rede de hotéis que é fora do normal, é fora do comum. É uma bela rede e desejo de consumo de muitos dos passageiros e que está dentro do nosso setor de luxo da Mondiale. Então, fique à vontade, pode iniciar a apresentação e a gente vai daqui acompanhando. Só informando a todos vocês que nós temos o chat de perguntas, os nossos executivos acompanham e a gente responde. No final, a gente faz um ping-pong ou depois os executivos enviam as respostas caso a gente não consiga fazer. Daniela, seja bem-vinda e vamos lá para Ilhas Maldivas. Muito obrigada, Edson. Obrigada, Marcos. Bom dia a todos. Quase boa tarde já. Bom, eu não poderia deixar de agradecer a Mondiale pelo esse convite. É muito especial falar sobre Maldivas. Eu sei que muitos aqui conhecem bem o destino, mas eu vou focar no meu produto. Primeiramente, eu gostaria também de me apresentar. Eu sou Daniela, meu nome é Daniela Pesce, eu sou a diretora de vendas da Four Seasons para todos os hotéis e resorts da Four Seasons, ou seja, a gente está falando aí de cerca de 120 produtos ao redor do mundo. O meu foco é no mercado brasileiro, então, junto com vocês que são especialistas em viagens, o meu foco é fomentar a ida de brasileiro, a hospedagem de brasileiro nas nossas propriedades. Acho que está vazando algum áudio aí, não? Antes de iniciar na questão das Maldivas, eu só queria fazer um breve anúncio aqui, que eu acho que é super importante nesse momento que a gente está vivendo, né, nesses desafios novos. Então, nessa retomada que aos poucos se inicia, é bom, a gente precisa ressaltar o nosso compromisso, o compromisso da Four Seasons com a segurança e o bem-estar de todos, seja hóspedes, nossos residentes, profissionais, parceiros. Então, nós reforçamos os nossos protocolos já existentes e assim a gente estabeleceu uma parceria muito importante com a colaboração do Johns Hopkins Medicine International, que é uma divisão global da Johns Hopkins Medicine, que é uma instituição líder em cuidados com a saúde e investigação. Então, isso significa que os nossos hóspedes estão sendo tratados de acordo com o que há mais de atual nessa pesquisa contra a Covid-19. Então, muita segurança a todos e o que não poderia ser diferente num ambiente Four Seasons. Bom, eu vou começar aqui o compartilhamento de tela para a gente mergulhar nesse destino tão maravilhoso. Deixa eu voltar aqui, me avisem se vocês estão vendo a minha tela. Acredito que sim, já. Estamos sim, sim. Ótimo. Bom, então, assim, como eu falei, o portfólio Four Seasons Hotels and Resorts inclui mais de 100 propriedades ao redor do mundo, mas o nosso objetivo aqui hoje, nesse encontro, é falar sobre um dos destinos paradisíacos, mais paradisíacos do mundo, queridinho dos brasileiros, devo dizer. Então, sejam muito bem-vindos às Maldivas. A nossa coleção das Maldivas inclui 2 resorts, uma ilha privativa e um catamarã de luxo. Então, há muito o que fazer nas Maldivas quando hóspede Four Seasons. Vamos lá. Para começar, eu gostaria de ressaltar os detalhes da localização, das localizações, né? Vários destinos e malhas aéreas levam às Maldivas e uma vez em Mali, os hóspedes são recepcionados por nossa equipe no aeroporto e levados ao nosso lounge para que possam seguir no próximo meio de transporte, seja seaplane ou speedboat, para uma das nossas propriedades. Então, aqui tem um pequeno resumo de localização, de como chegar lá. No Four Seasons Kudaura,
A gente tem, para se chegar lá de Mali, são 25 minutos em speedboat, o que é muito cômodo, né? Porque não tem nenhuma limitação, digamos assim. O speedboat ele pode operar praticamente 24 horas por dia. Um pouquinho mais ao norte, nós temos o Four Seasons Landa Gerávaro, que ele está numa área protegida, né, da Unesco. Então, ali a reserva de Baatol é muito famosa pela vida, pela fauna e pela flora, né? E para se chegar lá já se usa o seaplane por volta de 35, 40 minutos de voo desde o aeroporto de Mali, chega-se nessa nossa propriedade. Para se chegar lá, o seaplane, os hóspedes têm duas opções. Uma é o Flying Triggerfish, que eu vou contar um pouquinho mais para frente, que é a nossa aeronave, digamos assim. Ou então pode-se usar algum seaplane da Trans Maldivian Airways. Isso tudo com a nossa estrutura, né, por trás. Terceira opção é o Four Seasons Explorer, que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre ele, mas é importante lembrar que este é o nosso barco de luxo, e aqui a gente tem 3 possibilidades de cruzeiro, de 3, 4 ou 7 noites. E, então, 7 noites, basicamente, as opções de 3 ou 4 noites leva de um resort Four Seasons a outro, ou as 7 noites ele dá a volta completa, passando por lugares diferentes, ou seja, são 7 noites de destinos, digamos assim, inéditos, né? Toda segunda-feira sai do Kudaura e toda quinta-feira sai do Landa Gerávaro. E a nossa ilha privativa, que está a 15 minutos de speedboat do Landa. Então, para se chegar na ilha privativa, Four Seasons, o hóspede pode voar de Mali diretamente, que dá mais ou menos 40 minutos de seaplane, ou então voa até o Four Seasons Landa Gerávaro e posteriormente pega um speedboat. Agora a gente vai mergulhar no Four Seasons Resort Kudaura, que é muito interessante, que é o que fica um pouquinho mais perto ali de Mali. E aqui a gente tem alguns fatos importantes que vale destacar, né? Então, Four Seasons Kudaura é uma ilha muito charmosa, florida, de aproximadamente 5 hectares, como se fosse um vilarejo ali das Maldivas. Mais à frente eu falarei em mais detalhes sobre as acomodações e opções de A e B, e também sobre o nosso spa nesse resort, que fica numa ilha própria, chamada de Island Spa. E assim, já dando um spoiler, essa Island Spa, para se chegar lá é preciso navegar por cerca de 2 minutinhos em um Donny Boat, que é como se você estivesse em Veneza, digamos assim, né? Então, aqui, como toda hospedagem Four Seasons, ela é bem completa, né? Então, tem toda essa parte do AIB, que eu falei que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, toda a estrutura de experiências, e aqui um ponto importante a destacar é que o Four Seasons Kudaura é o paraíso para os surfistas. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Bom, aqui a gente pode ver as opções de hospedagens, né, de acomodações no Four Seasons Kudaura, né, tanto em beach villas como em overwater bungalows. As acomodações elas variam de 1 a 3 quartos, bom para casais, famílias e, por que não, um grupo de amigos, né? É importante destacar que todas as 96 acomodações no Four Seasons Kudaura possuem sua própria piscina, possuem uma plunge pool. Então, assim, os nossos hóspedes, eles podem desfrutar de muita privacidade nos momentos em que não querem estar nas piscinas dos resorts, né? Porque nós temos também a Family Pool, ou então a piscina, a Serenity Pool, que é uma piscina para adultos apenas. Então, a variedade aqui é enorme. Eu não vou passar por todos os slides, né, de todas as acomodações, obviamente, mas eu gostaria de destacar algumas que são populares para o nosso mercado, como, por exemplo,
a categoria recém-renovada, que é essa Deluxe Beach Pavilion. São 26 unidades no total, que oferecendo aí opções entre 1 quarto ou 2 quartos, né, dentro dessa categoria. Então, também muito apropriada para família ou para casais, né? E aqui, como a gente consegue ver na foto, a gente tem aí a questão da piscina privativa e um jardim muito, muito interessante. Essa opção, ela também tem acesso à praia, tá, gente? E aqui, nessa nova foto, a gente consegue ver a mesma categoria, só que com a opção de 2 quartos, né? Então, aí sim é interessante para a família. Lembrando que, assim, nos 2 resorts, a gente vai ter opções de categorias que estão em um lado ou outro da ilha, né? Ou seja, oferecendo aí vista para o pôr do sol ou para o nascer do sol. E então, assim, quando vocês tiverem algum hóspede interessado e tiver uma preferência, é sempre bom a gente alinhar isso direitinho. A Mondiale pode ajudar vocês com isso também. Então, aqui, essa categoria que a gente está vendo, a gente tem a opção do Sunset, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho mais agora dos Beach Bungalows. Essa opção, ela tem mais espaço ao ar livre, né? E um acesso mais direto à praia. Então, aqui a gente também tem uma piscina um pouco maior do que na categoria anterior. E aqui a gente vai ter as opções tanto para o nascer do sol quanto para o pôr do sol. Quem gosta muito de praia, aqui vai a melhor dica. Bom, na sequência, nós temos os próximos 3 slides, na verdade, eu vou mostrar essa categoria que é o Water Villa, que também foi recentemente renovada. Nós temos aí 32 unidades de one bedroom, com as 2 opções de vistas para o nascer ou pôr do sol. E a vista aqui nessa categoria é simplesmente um espetáculo, como a gente pode ver aqui. Essa piscina, essa plunge pool dessa categoria, ela conta com 8 metros de comprimento e segue por um deck que é ideal para a prática de yoga, ou então para tomar um sol, ou também como espaço para um jantar privativo. Nessa mesma categoria, a gente também oferece aí a opção de 2 ou 3 quartos e a questão da Family Water Villa. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem a opção de um espaço dedicado às crianças, né? E uma coisa que é importante de ressaltar é que nessa categoria, por uma questão de segurança, a gente permite crianças maiores de 8 anos. Caso os hóspedes tenham crianças menores de 8 anos e queiram se hospedar nessa categoria, não tem problema, desde que assinem um documento com uma autorização especial, se responsabilizando tudo para a segurança de todos, né? Bom, no Four Seasons Kudahara, nós temos 4 opções de restaurantes, mais 2 bares e também, obviamente, a opção de in-villa dining. Aqui os restaurantes, eles são diversos, digamos assim, né? Então, por exemplo, o Kandu Grill, ele oferece a opção de jantar, e aqui é bem famoso o Catch of the Day, né? Então, é ideal também para famílias ou para quem gosta dessa questão, né, de fresco, né? Do peixe fresco, etc. e tal. O Café Ura, ele já fica aberto o dia todo e tem uma culinária, uma gastronomia mais asiática e local também das Maldivas. Então, e aí também é onde é servido o café da manhã. O Barabaru, ele inclusive, a opção favorita do gerente geral. Ele é aberto apenas para jantar e tem um estilo bem caseiro, digamos assim, bem indiano, enfim, bem particular. E aqui também se pode preparar as aulas, né, de gastronomia junto aos chefes e tudo mais.
O Reef Club já é uma opção mais aberta, né, ao ar livre, e tem uma culinária bem autêntica italiana. Então, a variedade aqui é importante, né? Porque quando você fica nas Maldivas, geralmente você fica por algumas noites, então não tem como sair cansado de uma gastronomia única, né? Que a variedade, ela é grande. E uma coisa que eu sempre reforço os nossos resorts não são all inclusive, né? Então, o que é recomendado sempre é oferecer a opção da meia pensão ou da pensão completa, que são opções de planos que a gente oferece, para que os hóspedes tenham uma despreocupação, né? Não se sintam pressionados a nada e que não tenham surpresas desagradáveis ao final quando forem pagar a conta de extras no resort. As nossas opções, nesses planos de opções de meia pensão ou pensão completa, não existe limitação, nem a qual restaurante deve frequentar, nem a que tipo de menu. Então, é um added value, assim, muito, muito importante. Bom, chegando ao final dessa primeira parte da apresentação, eu não poderia deixar de mencionar as atividades e as experiências incríveis que nossos hóspedes de todas as idades podem desfrutar no Four Seasons Kodaura. Como, por exemplo, snorkeling, mergulho, paddleboard, yoga, pesca assistida e também o surf, né? Eu havia mencionado agora anteriormente sobre essa questão e ela é bem importante porque é bem famoso o surf no North Mayo Atoll, que é onde está localizado o Four Seasons Kodaura. E todo ano, em agosto, nós recebemos o campeonato anual de surf, que é uma semana super intensa para a prática do esporte, com renomados atletas. E fora dessa temporada, né, ou seja, fora do campeonato, os nossos hóspedes podem desfrutar do que chamamos de Surfing Safari Experience, que é uma experiência de surf toda assistida com a equipe da Tropic Surf. E uma das opções é utilizar o Flying Triggerfish Seaplane nessa busca pelas ondas perfeitas ali próximo ao resort, né? Na região ali um pouco. Não é bem na ponta, né? Mas na região do resort. Nós também, anteriormente eu falei um pouquinho da Island Spa, né? Mas eu gostaria aqui de destacar uma experiência que a gente recentemente adicionou, que se chama Night Spa, que ela surgiu junto com a reforma que o spa passou. Então, a gente incluiu um terraço dedicado a massagens a casais, que é feita ao anoitecer, uma experiência, assim, fantástica. E, por fim, vocês veem aí nessa última foto uma interação aí com as tartarugas, né? É um ponto que eu considero bem importante, que é o Turtle Conservation. Existem nas Maldivas 4 centros de conservação às tartarugas. E 2 deles estão nos nossos resorts, um em cada um. Então, os biólogos, eles fazem um trabalho assim, espetacular nessa questão de recuperar, né, os animais que foram, de alguma forma, sofreram algum trauma, né? Então, inclusive, quando alguma tartaruga ela é encontrada em outro resort e ela está com sofrendo de alguma, né, lesão, eles levam para os nossos resorts, ou seja, para um dos 4 centros de conservação, para que a gente possa cuidar deles. Então, acho que isso é um ponto bem importante, a gente destacar que a gente tem essa preocupação muito interessante. Inclusive, tem um Instagram que chama Marine Savers. Se vocês tiverem oportunidade e curiosidade, vejam um pouquinho mais sobre esse trabalho, que ele é bem interessante. Agora a gente vai mudar de resort, a gente vai um pouquinho mais ao norte, ali para o Four Seasons Landas de Arávaro. Ele já fica, como eu mencionei, ele fica ali no Ba Atoll, que é uma área protegida. E para chegar lá, a gente utiliza do Seaplane e esse Flying Triggerfish, que vocês veem aí na foto.
Ele é o primeiro seaplane privativo da família Four Seasons. São 8 assentos, exclusivo para fazer este transporte de Mali até o Four Seasons Landa de Arávaro. Ele tem esse nome porque ele foi todo inspirado, podem ver aí na pintura, ele foi todo inspirado num peixe que é famoso ali nas Maldivas, que é o triggerfish. Então tem toda essa história por trás. Chegar ali no Four Seasons Landa de Arávaro é uma experiência à parte, né? Porque você, obviamente, chega sobrevoando e vê uma ilha com uma vegetação densa em meio ao oceano, então você cria um wow factor neste sentido também. Bom, só um detalhe, o triggerfish, ele também pode ser privatizado, né? Você pode tanto fazer, como ele acomoda até 8 pessoas, você pode fazer esse transfer com até 8 pessoas, sejam elas outros hóspedes nossos, ou então você pode privatizar para o transfer, ou também privatizar para algumas excursões, tá, gente? Bom, aqui também eu coloquei umas informações básicas sobre o Four Seasons Landa de Arávaro, sobre esse resort. Ele possui cerca de 18 hectares localizados no Baatol, que é, como eu mencionei, é uma área, um patrimônio da Unesco, né? E aqui o meio de transporte favorito de todos são as bicicletas, o que combina muito bem com toda essa preocupação com a natureza, né? E por falar nisso, a gente leva muito a sério essa questão da preservação da natureza e muitas das nossas iniciativas são ligadas a essa prática. Por exemplo, há mais de uma década, começamos a remover o uso de garrafas plásticas nos 2 resorts. Isso significa que a gente deixou de descartar cerca de 30 mil garrafas de plásticos por mês. Então, menos poluição, né? O que é muito bom. Bom, eu vou falar um pouquinho mais sobre todas essas informações que vocês estão vendo aí. É só um resumo mesmo, né? Questão de acomodação. O Four Seasons, nesse resort, no Four Seasons Landa de Arávaro, a gente possui 103 unidades, né? Super espaçosas. Porque se você pensar, esse resort, essa ilha, ela é cerca de 3 a 4 vezes maior do que o Kudaura. E possui um número de acomodações muito parecido, né? Em Kudaura nós temos 96, aqui nós temos 103. Então, dá para imaginar o espaço que se tem na ilha, né? O espaço que você tem de uma acomodação para outra. Então, isso é um ponto muito importante a se destacar. Por isso que, inclusive, as bicicletas são tão famosas ali, né? Vou mudar aqui um pouquinho, só para a gente conhecer algumas das nossas opções. Nessa foto aqui, nós temos uma categoria de hospedagem famosa nesse resort, que é Oceanfront Bungalow. Muito espaçosa, são cerca de 180 metros quadrados, simplesmente um espetáculo. E lembrando que, assim como no Kudaura, todas as acomodações aqui no Landa de Arávaro também possuem sua plunge pool, né? Bom, que é só mais uma foto para vocês entenderem um pouco da logística dessa opção de acomodação. Sempre tudo muito clean, combinando com o ambiente lá de fora, né? Isso a gente faz muito em todos os Four Seasons, né? Que a gente chama de sense of place. E aqui a gente vai destacar um pouquinho das beach villas, né? Que é uma categoria muito similar à categoria anterior, mas que dá esse acesso direto à praia. Então, de novo, as pessoas que têm como objetivo principal, né, a praia, é aqui que elas podem ficar.
E é interessante ver a dinâmica dessa acomodação, né? Usando muito esse espaço aberto. Então, você tem esse lounge ali que vocês podem ver à direita na foto, que ela é usada para durante o dia. Então, curte-se muito esse espaço aberto da acomodação. E mudando um pouquinho, essas são as vilas que é o que eu chamo o hit do momento, porque elas foram totalmente renovadas há alguns meses atrás, cerca de 6 meses. O projeto levou cerca de 6 meses para ser completo, para ser completado e tudo mais. E aqui traz muito essa interação com o destino das Maldivas. Nós temos 40 delas, dessa categoria no resort, e durante esse processo de renovação, nós também aumentamos a quantidade de water suites de 2 e 3 quartos. Então, para acomodar bem as famílias ou grupos de amigos que ali quiserem se hospedar, né? Então, muito espaço ao ar livre. As piscinas aqui, elas são as piscinas privativas, né, que pertencem a essa categoria, elas são maiores, elas têm cerca de 12 metros de comprimento e são as piscinas privativas mais extensas das Maldivas, atualmente. Mais uma foto aqui para vocês entenderem como ela funciona, qual que é o design, sempre muito clean, sempre muito com essa ligação com o local, com o ambiente externo, né? Os banheiros muito amplos e também você acaba tendo acesso direto via o banheiro também para o mar, para o espaço de fora, então é bem especial. Essa foto aqui é uma das fotos que eu gosto bastante, né? Que é um lounge dessa vila que muito gostoso de desfrutar, né? E também, como no Kudaura, aqui na Holanda, nós temos 4 restaurantes, 2 bares e também a questão do in-dining. Além de uma surpresa que eu falo um pouquinho mais para frente. Então, lembrando que também aqui é super recomendado a questão dos planos adicionais de meia pensão ou de pensão completa, pelos mesmos motivos, né, que eu abordei agora há pouco, né, porque não tem limites de menu, não tem limites de restaurante a ser utilizado, então é uma opção bem interessante. E aqui no nosso restaurante Al Barakat, ele possui a opção de jantar apenas, e é onde tem muita influência libanesa e de Marrocos, né? Então, é bem específica a culinária. O Fuego Grill também é para jantar apenas, tem muita questão também do Catch of the Day, traduz bem esse estilo, esse feeling de resort, né? Então, ele tá ali na praia, pé na areia, tem música ao vivo, bem divertido. O Café Landa, ele é aberto ao longo do dia e tem uma culinária indiana, asiática e internacional. E é nesse restaurante que para quem busca pelo sushi, é ali que vai desfrutar. E o Blue Restaurant e o Beach Lounge. No Blue Restaurant é onde a gente serve o café da manhã, então não tem como começar o dia com uma vista melhor do que essa. A gente também serve ali um almoço mais saudável, ou então, se preferir, pode passar para a parte mais externa, que é esse lounge que a gente renovou recentemente, então deu mais espaço aberto, né, aos hóspedes. E aqui a gente tem um DJ residente, então ao entardecer é ótimo para ver o pôr do sol, para tomar um drink, para ouvir uma música, para um coquetel, para fazer inclusive alguma celebração, né? E, enfim, ideias é o que não faltam, né? E aqui é a surpresa que eu ia contar, que é uma nova opção, que é uma experiência que a gente adicionou recentemente, que é o Treetop Dining Experience.
que é como se fosse, é um terraço, como uma casa na árvore, né, digamos assim. E aqui é para um jantar especial para 2 pessoas ou até 4 pessoas. A comida servida é direto do Blue Beach Club, mas também, obviamente, que dependendo da solicitação, a gente pode fazer algo mais pessoal, de acordo com a vontade dos hóspedes, e ter um chefe ali dedicado. Enfim, dá para fazer algo bem especial para os clientes. Bom, passando aqui para o spa. It's spa time. O spa no Four Seasons Landa Gerávaro, ele também é muito especial. Aqui o ponto alto dele, ao meu ver, é que ele segue bem os princípios da Ayurveda. Então, você tem aí a opção de várias atividades, né? Como, por exemplo, formas de praticar yoga, mas você também pode passar por uma consulta com um médico dessa prática da Ayurveda e aí você embarca numa linha de tratamento especial. E inclusive nos nossos menus você tem uma instrução para, dependendo de qual for o seu chakra, que tipo de alimento, que tipo de tratamento você deve consumir, enfim, uma coisa bem específica e bem direcionada, né? E a questão das atividades, elas são muito bem pensadas aqui. Bom, chegando ao fim do Landa, do Four Seasons Landa Gerávaro, aqui vamos falar um pouquinho das experiências, de algumas delas, né? Eu selecionei aqui 3 que eu acho muito, muito interessantes. A primeira, vocês estão vendo aí uma raia gigante. A gente tem uma experiência dedicada a, digamos assim, observação desses animais tão especiais. Eles aparecem geralmente entre junho a outubro, e a gente tem uma experiência que se chama Manta on Call. Basicamente, você se inscreve para esse programa, né, para essa experiência, e a nossa equipe, assim que eles avistarem as mantas, o seu telefone toca basicamente e você é levado até o local onde elas estão para que você tenha essa experiência, para que você observe, tenha essa interação da melhor maneira possível e segura, e, enfim, e que preserve os animais também. Por falar em preservação, aqui também a gente tem um Marine Discovery Center, que é um local dedicado a estudo dali da biodiversidade do local. Então, é um centro de educação na qual os nossos hóspedes, sejam crianças ou adultos, eles podem ter essa interação e voltam, além da experiência da viagem em si, com uma bagagem muito mais enriquecida, né? E por fim, a gente está vendo, vocês estão vendo ali, é o Deep Flight Super Falcon, que é o nosso submarino. Esse submarino, ele foi adicionado recentemente, já faz cerca de 2 anos, se não me falha a memória. É uma experiência muito incrível, dedicada a 3 pessoas, sendo que uma delas é o piloto, né? E os 2 hóspedes, na qual você navega, digamos assim, né, submerso, para ver as riquezas ali dessa área de biodiversidade protegida, desse patrimônio da Unesco. Então, esse tour leva cerca de 1h30 e é muito, muito interessante. Agora a gente vai mudar um pouquinho de cenário, ainda nas Maldivas, obviamente, e vamos falar do nosso do Four Seasons Explorer, que é o nosso catamarã, nosso cruzeiro de luxo. Aqui a gente também tem o snapshot do que é o Explorer, dos principais pontos, né, dele. Então, algumas coisas que eu gostaria de destacar é que ele é um catamarã de 39 metros, são 3 decks,
e tem atividades ali são feitas, são muito interessantes. Como eu falei anteriormente, você pode fazer um cruzeiro de 3, 4 ou 7 noites, né? Saindo do Kudaura toda segunda-feira, chega no Landa Gerávaro na quinta-feira e sai de novo na própria quinta-feira. Então, é non-stop. E uma coisa que é interessante aqui de notar é que independentemente de quantas cabines são vendidas, ele é um roteiro regular. Se ele não está sendo, se não existe um buyout, digamos assim, se não existe uma solicitação muito específica, ele segue no seu fluxo normal, que são esses roteiros. Então, às vezes, pode ser que tenha uma cabine vendida aqui dos seus hóspedes, dos seus clientes, ou pode ter algumas cabines vendidas. Então, a experiência, ela pode ser muito especial, seja do jeito que ela for acontecer, né? Aqui, uma das coisas importantes também a destacar é que existe toda uma série de atividades. Então, tem, no mínimo, 3 mergulhos diários inclusos. Tem atividades de snorkeling, tem pesca, tem water sports motorizados, né? Então tem todas esse menu de opções. Mas também se a pessoa não mergulha, não tem problema, porque ela vai desfrutar muito bem do passeio também. Existe toda uma parte educacional também envolvida, né? Porque a gente tem biólogos envolvidos ali, você tem o acompanhamento também de uma equipe que filma os seus mergulhos, tem terapeutas de spa acompanhando também. Enfim, é muito completa essa viagem, ela é muito, muito completa. Aqui eu vou mostrar um pouquinho das cabines, como eu mencionei brevemente, a gente tem 11 cabines, incluindo aí a cabine principal, né? Então, essa daqui é o que vocês estão vendo, é a cabine principal do Four Seasons Explorer, que se chama Explorer Suite, e além dessa a gente tem outras 10 cabines. Cada cabine ela é desenhada para 2 pessoas, mas no caso dessa cabine que vocês estão vendo aí, que é a Explorer, a gente consegue colocar uma cama extra ali, né? E tem todo o serviço de hotelaria Four Seasons incluído, tá, gente? E aqui é uma foto para vocês verem como que é as outras cabines, as outras 10 cabines, né? Todos os detalhes Four Seasons estão presentes aqui também no Explorer. O lounge é uma área muito especial do Explorer, porque é uma área que é bem utilizada como relaxamento, para se ler um livro, para conectar com as outras pessoas, sejam elas, enfim, os hóspedes, né? Ou então a nossa equipe toda. É ali que, nas noites, após o jantar, acontecem alguns gatherings com o biólogo local. Muitas vezes é passado o vídeo das atividades que foram feitas no dia, e aí você pode compreender melhor o que foi visto, né? Pelo ponto de vista de um estudioso. É um lugar que traz as pessoas juntos, né? É um lugar de conversa, de troca, de diversão, de relaxamento. Então, muita coisa acontece nesse lounge e é bem bacana. A opção de A e B aqui, ela é muito especial também. O cruzeiro, ele é baseado num full board, né? Então, tá com as refeições inclusas, com exceção de bebidas alcoólicas fora do jantar, né? Então, nossos chefes, eles produzem aí um menu muito interessante, lógico, levando em consideração solicitações especiais dos passageiros. Então, assim, é uma parte muito especial, como não poderia deixar de ser.
Sobre as experiências que se pode ter durante a viagem com o Explorer, são vastas, né? E elas passam por toda essa vivência com o mundo ali marinho, com toda a fauna, com toda a flora, com toda essa questão dessa troca com a natureza, né, numa parte tão importante, tão protegida, tão rica, né? E a questão da gastronomia, como eu falei agora há pouco, e também as experiências que você pode ter também no campo de massagens. A gente tem ao longo dos trajetos aí alguns, digamos, bancos de areia que são nossos, então que a gente faz uma parada, seja para um jantar ou seja para uma massagem. Então, assim, é uma viagem muito especial. E a gente vai ter novidade com o Explorer mais à frente. Depois o Mundial pode avisar, compartilhar os detalhes com todos. Mas a gente vai ter uma realocação do Explorer por um motivo muito especial que eu não posso divulgar agora no momento. Mas então, assim, ainda dá tempo de vender Maldivas, vender o Explorer nas Maldivas, mas ele não vai durar por muito tempo antes, até a gente fazer essa estrutura. Então, no pressure, mas sim, corram. Bom, nossa última parada hoje vai ser na nossa ilha privativa, que é Four Seasons Private Island Evolva. Essa ilha, ela é muito, muito interessante. Aqui vocês podem ver alguns detalhes dela, mas o que vocês estão vendo na tela, essa foto, é a ilha privativa. E quando eu falo ilha privativa, é porque ela é dedicada a buyout. Então, se os clientes de vocês desejarem ter uma experiência muito, muito exclusiva, essa é a experiência que vocês devem oferecer. Por quê? Nessa ilha aqui, a gente tem algumas opções de acomodação, tá? São 7 quartos, 7 acomodações muito especiais, uma diferente da outra, que acomoda até 22 clientes, até 22 hóspedes, tá, gente? Mas você não precisa vender para 22 pessoas, você pode vender até por um casal e ela vai ser exclusiva desse casal. Então, quando eu falo que é um buyout, ela é dedicada a um casal, a uma família, a um grupo de amigos, enfim, não vai se misturar com os outros hóspedes desconhecidos dos clientes de vocês. Então, ela é muito privativa mesmo. E ali você tem, número 1, ela está próxima ao Four Seasons Islandas de Arávalo. Então, aqui o que acontece? Como eu falei lá no início, você pode voar de seaplane diretamente a ela, ou você voa até Holanda de Arávalo e segue de speedboat entre o resort e a ilha privativa. Hóspedes ficando na ilha privativa, você pode usufruir da área social do Four Seasons Islandas de Arávalo e não o contrário, ou seja, hóspedes do Four Seasons Islandas de Arávalo que não podem ir à ilha privativa, a não ser que, de repente, é um grupo de amigos ou famílias grandes que parte ficou na ilha privativa, parte ficou no Holanda de Arávalo, existe um acordo ali entre os hóspedes da ilha privativa, que é de nosso conhecimento, que foi uma coisa acertada, sim, aí eles podem frequentar a ilha privativa. Fora isso, não existe intromissão, não existe paparazzi, não existe nenhuma interferência na experiência do hóspede, tá? Então, assim, quem fica na ilha privativa tem todos esses benefícios, uma série de atividades que é preparada, super personalizada. Existe a questão de ter um chefe à disposição 24 horas por dia e também a possibilidade de você ir até Holanda de Arávalo para usufruir das quatro opções de restaurantes que nós temos lá. Então, é uma viagem muito especial, como eu mencionei agora há pouco. Né? A ilha, ela tem cerca de 5 acres, né, de tamanho, então também é uma ilha bem considerável para esse tipo de acomodação. Aqui eu vou passar aqui umas fotos de algumas das opções, dessas acomodações que temos
na ilha privativa, e os seus hóspedes podem escolher em qual delas ficar uma vez reservada a ilha, né? Então, essa, por exemplo, é a nossa three bedroom. Aqui a gente consegue acomodar cerca de 6 adultos e 2 crianças. Tem um pouquinho mais de 1.000 metros quadrados, né, toda junta. Então, muita área externa. Aqui, como a gente pode ver nesse setup, tem aí preparado para um jantar. Enfim, é como se estivesse na sua casa mesmo. Né? Aqui mais uma opção de refeição feita num ambiente externo ali próximo à praia. Enfim, muito especial. Bom, as nossas experiências, elas incluem toda essa parte de gastronomia, porque, como a gente pode ver, né, tanto na ilha em si, como a ilha é dos hóspedes, né, de quem reservou, ali o céu é o limite, digamos assim. A gente tem essa possibilidade de incluir um iate, que não é o Explorer, é um iate para os hóspedes da ilha privativa para fazer alguns passeios. Próximo ali, né, na região. Existe, enfim, muitas outras atividades, como jet skiing, como atividades para as crianças, como yoga, como meditação, como safari para ver as tartarugas, como usar esse iate para fazer pequenos day cruises, né? Enfim, tratamentos de spas dedicados ali em toda a questão da ilha, todo o território da ilha e muito, muito mais, né? É uma venda, uma venda muito personalizada, né? Porque é preciso entender muito o interesse dos hóspedes para que a gente possa desenhar a experiência conforme a característica, o desejo deles, enfim, é muito bem trabalhado tudo isso. E é isso, gente. Deixar vocês com essa foto muito fofa, que traduz todo o sentimento de uma experiência nas Maldivas, de muita alegria e de muita preocupação com a natureza. Muito bacana. Espero que vocês tenham gostado.